Seguindo minha explicação aqui, né, a gente tem então que para escrever a constante ácida aqui, né, a gente vai escrever a constante ácida seria a concentração dos produtos, né, quantidade de íon H+ e ânion gerado do ácido, né, dividido pela concentração do ácido que não perdeu seu íon H+. Aí agora, a constante ácida, eu sei o valor. Eu até não botei aqui, porque isso aqui é um exemplo genérico, né? Mas aqui é um valor numérico que eu sempre vou saber. E o F é um valor numérico que eu sempre vou saber. E aqui no lugar dessas incógnitas aqui, eu coloquei os valores que eu atribuí, né? Concentração de H+ eu chamei de X, concentração do ânion eu chamei de X, concentração do ácido que não perdeu seu íon H+, eu chamei de F menos X. Então aqui, pessoal, sempre a constante ácida eu vou saber esse valor e o F eu vou saber também. Então vocês vão ver que isso aqui, ao a gente tentar resolver matematicamente, isso aqui gera uma equação do segundo grau. Porque ó, um valor numérico que eu conheço vezes o F que eu conheço vai dar um número. O valor do Ka que eu conheço vezes o x vai dar o Ka vezes x, que vai dar uma outra informação, né? Só que com uma incógnita. E depois o x², a terceira informação, que é uma incógnita também. Na real, a incógnita é uma só, que é o x, né? Então a gente vai ter uma equação do segundo grau aqui. O detalhe dessa equação aqui, que eu até fiz uma moldura em vermelho, porque na verdade essa aqui é a equação matemática usada para se descobrir a concentração de íon H+ de um ácido fraco. Essa é a equação matemática que a gente vai usar. Sempre vai gerar uma equação do segundo grau, tá? Sempre. E quando a gente achar o valor de x lá na equação do segundo grau, esse valor de x aqui, voltem lá naquilo que vocês chamaram de x e vejam quem que vocês chamaram de x. A gente chamou de x tanto a quantidade de H+, como também chamou de x a quantidade do ânion gerado, ou seja, a quantidade de ácido que perdeu o íon H+, certo? Então aqui eu até já vou antecipar a explicação, que é o seguinte, ó. Se eu achar o x aqui, que é a quantidade de íon H+, basta fazer menos log desse valor aqui e já é o pH. E a outra coisa que a gente vai aprender mais adiante aqui nos slides é que se eu também sei a concentração de ácido que foi desprotonado, eu também posso calcular uma coisa chamada de o grau de dissociação do ácido, né? Ou melhor até dizendo, o grau de ionização do ácido, né? Ou seja, quanto do ácido que conseguiu perder o íon H+, né? Então a gente vai aprender isso mais adiante. Também é um cálculo que é oriundo desse valor do x aqui, tá? Então, volta e meia aí o livro que vocês pegarem, aí talvez um livro vai fazer uma explicação maior, né? Aqui acho que todo mundo está estudando aí pelo Harris, né? O Harris, ele faz uma explicação bem razoável, assim, até chegar aqui, né? Uma volta e meia, esses livros de ensino médio mesmo, já gruda a ficha direto essa equação aqui, já não tem muita explicação, assim, porquê da... Mas é isso, então é essa equação aqui que a gente vai usar, direto. Tanto para ácido como para base, o que vai mudar são poucas coisas. A equação em si é a mesma estrutura. O que muda na base é que lá vai ser o Kb e o x, na verdade, vai ser a quantidade de OH-, né? Mas mais adiante vocês vão ver isso. Vamos com calma. Primeiro eu já mostrei aqui um exemplo genérico para um ácido fraco e a equação que a gente chega é essa daqui. No próximo slide, se não me engano, eu já vou para um exemplo prático. É isso mesmo. Escolhi esse ácido aqui, ó, o ácido ortohidroxibenzoico. O ortohidroxibenzoico é esse ácido aqui, ó. Tem um anel benzênico, né? Tem um grupamento ácido aqui, ó, um grupamento acetato aqui, ó. Carbono, dupla O e OH-. E aqui na posição orto aqui tem mais um grupamento OH aqui nesse anel aromático aqui. Bom, quando essa molécula aqui for colocada em meio aquoso, as moléculas de água, esse oxigênio aqui tem 2 pares de elétrons sobrando. A molécula de água aqui, ela vai agir como se fosse uma base, certo? Ela vai pegar um par de elétrons e vai aproximar desse hidrogênio aqui. E esse hidrogênio aqui, o coitado, ele fez uma ligação covalente com o oxigênio. Só que, entre aspas, né, ele se ferrou, porque o oxigênio é mais eletronegativo que ele. E aí, então, ele se sente prejudicado, digamos assim, né? Porque a nuvem eletrônica fica mais tempo perto do oxigênio do que do hidrogênio. Então, quando outra molécula de água chega aqui e se aproxima desse hidrogênio, ele até se sente confortável em pensar assim, acho que eu vou desmontar, vou sair dessa ligação aqui e vou migrar para essa outra molécula. E esses fenômenos acontecem. Não são tão frequentes, até porque podem ver que o equilíbrio ele até é deslocado para esse jeito aqui. Mas é um fenômeno que acontece, entendeu? Deu o hidrogênio achar mais tranquilo ele abandonar o barco ali e vir a se ligar na molécula de água, via ligação covalente coordenada, né? E aí a molécula de água, percebam que ela está reagindo como se fosse uma base. Ela é uma base de Lewis aqui, ó. Ela pegou o par de elétron dela aqui, aproximou do hidrogênio e incorporou nela o hidrogênio. E aí então a gente diz que a molécula de água virou o íon H3O+, que é o hidrônio, né?
E outro jeito de dizer essas coisas, de explicar essas coisas, é também dizer que, na real, também o ácido perdeu seu íon H+, entenderam? E também, assim, fica até estranho achar que perdeu o íon H+, né? Que quando o hidrogênio foi embora, ele foi sem o elétron que ele tinha no início. Ele deixou o elétron dele aqui. Por isso que ele vai embora como íon H+, né? Na real, aqui a gente não tem uma ligação. Ele não é H+, enquanto ele está aqui, ele não está como H+. Ele está com uma carga parcial positiva, né? Mas não está com carga positiva ainda. Quando ele vai embora, é que ele vai embora com carga positiva, entenderam? Que fique bem claro isso. Aqui ainda é uma ligação covalente. Só a nuvem eletrônica que é deslocada para o lado do oxigênio. Então, o oxigênio tem uma carga parcial negativa, o hidrogênio é uma carga parcial positiva. Quando a ligação covalente é rompida, o hidrogênio vai embora como íon H+. E aí incorpora na água, e aí é aquilo que a gente diz, que o ácido perdeu o seu íon H+, né? E quando... aqui eu me esqueci de fazer um negocinho aqui. Eu me esqueci de botar a carguinha ali. Vamos arrumar o troço na hora aqui, né? Deixa eu pegar daqui, ó. Acho que daqui eu consigo fazer. Esqueci de... Na hora de fazer o desenho lá. Vamos pegar isso aqui, botar um menos e vou dar um destaquezinho na cor aqui. É chatinho isso aqui, peraí. Aqui, aqui, aqui. Beleza. Ó, aí, dá um destaquezinho na cor. Quando o hidrogênio vai embora como íon H+, o ácido vai ficar desse jeito aqui, ó. Que seria, se era o ácido orto-hidroxibenzoico, esse aqui é o ânion hidróxido, quando acaba com, ó, lembra de um perigoso mosquito no bico do pato? Então isso aqui vai ser o ânion hidroxibenzoato, né? Lembram dessas trocas aqui? Quando o ácido acaba com ico, o nome do ânion acaba com ato, né? Então isso aqui vai ser o ânion hidroxibenzoato. Bom, aqui não vamos usar a nomenclatura aqui, né? Só para vocês sabendo já, né? Bom, mas aqui, esse aqui vai ser o ânion que sobrou do ácido. O ácido era esse. Ao reagir com água e perder o seu íon H+, ele gerou esse ânion aqui. O quanto do ácido perde de íon H+? Muito pouco. Isso está simbolizado até pelas flechinhas aqui. Então, a constante ácida é um número pequeno. A maior parte dos ácidos ficam desse jeito, a minoria fica desse jeito, né? A minoria se transforma nisso aqui, no ânion, né? A maior parte do ácido segue com o íon H+ dele desse jeitinho ali. Então, aqui, eu inventei um exercíciozinho, ó. Nesse exemplo aí do ácido, se a gente tivesse o ácido orto-hidroxibenzoico numa concentração de 0,05 molar e foi dado para a gente que a constante ácida desse ácido orto-hidroxibenzoico é 1,07 vezes 10 na menos 3, vejam que é um número pequeno, isso justifica que a flecha é mais deslocada para a esquerda do que para a direita, né? Se o Ka é um número pequeno, porque isso aqui na real é 0,00, tem duas casas depois da vírgula, para depois vir o 1, né? Então, forma pouco esse ácido aqui. Então, como é que eu calcularia o pH? Entenderam? Então, aqui vamos explicar com calma, porque até a primeira explicação, né? Vamos fazer um paralelo com os ácidos fortes. Se isso aqui fosse um ácido forte, já começa que nós nem ia ter o valor de Ka. Porque quando a gente está falando de ácido forte, não tem o Ka do ácido forte, entenderam? A gente considera que toda a molécula se ionizou. Então, se isso aqui fosse um ácido forte, como é que nós ia fazer o exercício? Nós ia fazer daquele jeito mais barbado do mundo. Nós ia dizer que a concentração de IH+ era quanto? 0,05 molar. Eu ia pegar minha calculadora, vamos até fazer aqui rapidão, vamos apagar o que está feito aqui. Eu ia fazer menos log de 0,05. 0,05. Era isso aqui que eu ia fazer. Se esse ácido fosse forte, todo ele se ionizou, então se eu preparei 0,05 molar desse ácido, eu tenho 0,05 molar de íon H+. Menos log de 0,05, tá aqui o pH. pH é da 1,3, entenderam? É isso que ia ser. Se ele fosse forte. Só que ele não é forte. Vamos esconder a calculadora aqui. Como é que a gente vai fazer o cálculo? A minoria dele gera íons H+, então a gente vai ter que considerar isso. E como é que eu vou considerar? Eu vou escrever aquela equação que a gente já passou lá. Né? Lembra dessa equaçãozinha aqui? Ó? Essa equaçãozinha aqui, está ela escrita aqui. Ó. Concentração de x ao quadrado dividido por f menos x. O f é 0,05, que é a concentração inicial, né? Entenderam?
Nem sempre eu vou dar essa barbada aqui nas provas. Eu vou dizer, o F é tanto. Não, é concentração inicial. Fulaninho lá preparou uma solução de ácido acético. Beleza. Na tua cabeça você tem que associar. Ah, não. Se ele preparou a solução nessa concentração aqui, essa concentração é a formal, entenderam? Não fiquem achando que toda hora vão dizer para vocês o F. Não vão. Inclusive tem livro que nem usa esse F. Já explica sem usar essa lógica de concentração formal, né? O fato de eu usar o F, eu acho que é para tu bater o olho e já lembrar disso, né? Entendeu? Que parte do ácido você ionizou e parte não. Bom, então aqui o cálculo está isso aqui, x ao quadrado dividido por 0,05 menos x, igual ao Ka, 1,07 vezes 10 a menos 3. Então a gente vai fazer aquele esquema ali, ó. X ao quadrado está aqui de um lado da igualdade, o 0,05 vezes 1,7 vezes 10 a menos 3 vai dar esse número aqui, o 5,31 vezes 10 a menos 5, e o 1,07 vezes 10 a menos 3 vezes o x vai dar esse número aqui. Quando a gente multiplicou eles aqui, eles estavam de um lado da igualdade. Quando a gente mandou para o outro lado da igualdade, eles trocam de sinal, né? Então, quando eu multipliquei esse número pelo menos x, o valor ficou negativo, mas quando eles vieram para o outro lado da igualdade, aí ficou positivo. Quando eu multipliquei esse número por esse, o valor ficou positivo. Mas quando eu mandei para o mesmo lado da igualdade do x ao quadrado, aí virou trocou o sinal, ficou negativo, né? Então, a gente ficou com essa equação do segundo grau aqui, ó. Quem está assistindo os vídeos aqui, eu já ensinei a fazer a equação de Bhaskara lá na calculadora numa paulada só. Não é aquele negocinho, faz um pouquinho, faz o b ao quadrado, anota no papel, aí você começa a fazer, quando chega no fim, errar a equação. Então eu já ensinei isso aqui. Está ensinado já e não vou fazer de novo aqui, porque aí vai demorar muitos vídeos, né? Então só voltar e estudar os vídeos do início, né? A gente está lá, acho que isso aqui eu ensinei lá no equilíbrio químico, lá na primeira playlist ainda, tá? Foram várias explicações da calculadora lá. Só vou voltar a explicar algumas coisas da calculadora quando for novidade, coisa que eu já não ensinei, certo? Que eu não ensinei, aliás, né? Ainda. Então aqui não é novidade isso aqui, então não vou fazer na calculadora. Então feito isso na calculadora, pessoal, a Bhaskara aqui dessa equação do segundo grau, a resposta positiva, eu até já dei a dica também lá atrás, né, que já não precisa nem fazer a negativa, porque os números negativos não interessam pra gente aqui. Então já vão na Bhaskara só com sinal de mais, né? Então o resultado da Bhaskara vai dar esse aqui, ó, 6,08 vezes 10 a menos 3. O que é esse 6,08 vezes 10 a menos 3? É o x. Mas quem que a gente chamou de x? Lembrem, aqui no slide anterior, que quando a gente acha o x aqui no caso de ácidos fracos, o x é tanto a concentração do íon H+, como também a concentração do ácido que perdeu o íon H+. Tá? Então, no momento aqui, como me pediram para calcular o pH, no momento em que eu acho o valor de x, o x já é a concentração de íons H+. Então, basta eu fazer menos log do valor do x e está aqui o pH, 2,17. Inclusive, até minha calculadora eu não apaguei o cálculo, né? Se esse ácido fosse ácido forte, essa concentração aqui gerava um pH 1,3. Como ele não é forte, olhem o pH que gerou, um pouco mais alto, ó. Ou seja, menos ácido, né? Entenderam? Aí é que vem a expressão ácido fraco. Até eu vou, acho que isso aqui eu não disse ainda. É um jeito meio bruto de explicar, né? Mas é real. O que a gente pensa ainda mais quem olha filme? O ácido, enfim, filme, ácido fura até parede, fura tudo, mas não é bem assim, né? Igual aqueles alien lá que fura todos os ácidos da nave. Uma fura rapidão, né? Tá, mas quem é que é a parte que queima a mão da gente do ácido? É esse cara aqui, ó. Se o ácido não libera o íon H+ nele, tu não faz nada em ti. Não tem poder nenhum em ti, certo? O que queima a tua mão lá, se tu enfiar a mão lá no frasco, é esse carinha aqui. Só que, por exemplo, o ácido acético, né? Ácido acético é o vinagre. A gente bota o vinagre na salada, come, não tem problema nenhum. Por quê? Porque ele é um ácido fraco. Muito pouco das moléculas de ácido acético liberam esse ácido aqui. Entenderam? Então é bem tranquilo. Vamos dar um exemplo nosso mesmo aqui, ó. No estômago de todo mundo aí tem o ácido clorídrico, que era um ácido forte. E o ácido clorídrico é um ácido que libera bastante esse íon H+. Inclusive, esses íons H+, aqui que destroem os alimentos quando a gente come no processo de digestão. E o estômago, ele já tem toda uma estrutura assim, preparada para aguentar a acidez altíssima que é dentro do estômago, né? E a gente, algumas vezes, todo mundo aí já deve ter tido um refluxo, né? Dá uma voltada assim do líquido estomacal, sobe no esôfago assim, e aquilo queima que parece que jogaram uma chaleira de água quente na goela do cara, né? Então, é a maior sensação de íons H+ em alta quantidade que a gente sente, né?
Ou se algum dia alguém sofreu algum acidente em laboratório em que se virou ácido forte, né, e queimou as mãos e tudo mais, né? Então também. Então é esse cara aí que queima a mão da gente. Bom, estourou meu tempo aqui e vou acabar aqui.